Vamos lá. Então, continuando o estudo que estamos fazendo das razões da ascensão da extrema-direita, do movimento conservador, não só no Brasil, mas globalmente, nos últimos tempos, me deparei com um livro que se chama National Populism, The Revolt Against Liberal Democracy, da Pelican Books. Não tem esse livro ainda traduzido para o português. Eles são dos cientistas sociais Roger Idwell e Matthew Goodwin, da Pelican Books. Eu estou com um e-book aqui. E li, achei uma análise bem feita de todas as razões, a sistemática de justificativas da ascensão do movimento extremista conservador, né, que estamos discutindo aqui nos nossos outros vídeos, com relação ao Brasil, com relação à Inglaterra, com relação aos Estados Unidos, a países no leste europeu também. Então, foi possível, os autores identificaram algumas razões que eles denominaram como 4Ds, o livro está todo em inglês, então os Ds são de palavras em inglês: distrust, destruction, deprivation e de-alignment. Eu vou explicar rapidamente, porque me parece correta a análise feita pelos autores. Não estou, obviamente, concordando com a ascensão do movimento extremista de direita, conservador, mas estamos tentando analisar o porquê da ascensão desses movimentos liberais conservadores. Bom, o distrust é uma reação do eleitorado com os políticos, chamados de elite política. A desconfiança, tá? É que as massas e o eleitorado cada vez mais têm sentido em relação aos políticos, de uma maneira geral. Isso não é uma coisa que é só do Brasil, é de vários países, isso vem crescendo, né? Aquela questão não nos representa. Tá? Então essa foi dos motes dessa ascensão do populismo, national populism, como os autores colocam no título do livro. Então essa desconfiança com a classe política de uma maneira geral foi o primeiro fator que possibilitou o surgimento desses movimentos populistas de direita, que são homens fortes, né, que supostamente canalizam o interesse do eleitor, e tem ojeriza a classe política tradicional. Então essa foi o primeiro D, o distrust, a desconfiança. A segunda razão foi a destruction. E aí os autores fazem uma análise sobre as pautas identitárias que foram trazidas ao debate público nos últimos anos, nas últimas décadas. A pauta do negro, a pauta da mulher, a pauta dos LGBTs, o que foi visto pelas classes brancas tradicionais como uma forma de destruição da cultura tradicional. Isso a pauta do imigrante, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, quer dizer, isso foi assustando aquele core, aquele centro do eleitorado tradicional nos países, né? Então eles começaram, essa classe, essa parcela do eleitorado começou a ver com temor o surgimento e o crescimento dessas pautas identitárias, como se elas fossem, de uma certa forma, destruir a cultura, destruir a sociedade, os tecidos sociais como eles os conhecem. Então essa foi a segunda razão. Essa questão, por exemplo, da imigração nos Estados Unidos, na Europa, é muito séria. Então assim, há um temor muito grande de que cada vez mais imigrantes possam destruir a cultura como ela é. Já que eu até acho mais compreensível a questão da imigração, apesar que eu sou uma pessoa amplamente aberta, principalmente o Brasil pode receber muito mais pessoas, o Brasil tem um número pífio de abertura para os imigrantes, mas isso ocorre na Europa e nos Estados Unidos com um número mais considerável. Né? Outro dia eu me deparei com números, o Brasil tem 0,5% de imigrantes, os Estados Unidos tem 15%. Então é uma diferença, por isso que essa questão não é muito apontada aqui no Brasil como um problema, apesar de que quando os venezuelanos vêm entrando aqui em busca de ajuda humanitária, muitas pessoas os rechaçaram de uma maneira indigna. O brasileiro não deveria ter essa postura, né? A tradição do Brasil é de acolhimento. Mas as pautas feministas, as pautas do negro, as pautas de inclusão da sociedade, dos LGBTs, são pautas justíssimas,
mas foram vistas por uma parcela conservadora, uma parcela tradicional da sociedade como uma ameaça. Então esse destruction, né, da cultura tradicional foi outra razão que levou à ascensão dos movimentos de direita nas últimas ondas, né, essa onda que ainda estamos vivendo. A terceira causa é a causa econômica, que no inglês está sendo colocado como deprivation, ou privação, né, em português. A questão da desigualdade, o aumento da desigualdade, né? A tecnologia, a globalização, que são movimentos dos últimos anos, infelizmente, e há vários registros, várias pesquisas indicativas dessa realidade que eu vou dizer, serviu para uma concentração de renda. Então, a quantidade de recursos nas mãos dos 1% mais ricos não para de crescer, enquanto que o restante da população tem que se virar com o resto, né? Então esse aumento da desigualdade, que era uma coisa que a gente poderia imaginar que com a globalização e com a tecnologia atual fosse diminuir, né, não ocorreu. O que está acontecendo é uma concentração de renda cada vez maior. E os políticos não foram capazes de reverter esse quadro, né? Então a situação econômica complicada, as pessoas com medo, né? A questão do trabalho, da segurança do trabalho, o trabalho cada vez mais inseguro, né? Então é uma questão que realmente assusta, né? E a quarta questão que foi relevante para a ascensão é o de-alignment, que na verdade tem mais ou menos a ver com a questão do distrust, o de-alignment das classes políticas, quer dizer, as esquerdas, a direita tradicional, o centro não foi capaz de estar alinhado com as necessidades da população. Então, mais ou menos a ver com o primeiro fator, que é a desconfiança, né, o distrust. Então, essas quatro razões juntas possibilitaram a ascensão da extrema-direita. E nós vamos analisar um pouco mais as consequências disso tudo. O que é interessante nessa história é que a direita ascendeu ao poder, mas ela não necessariamente tem as respostas para esses problemas. Ela, na verdade, somente capitalizou em cima deles. Porque, veja bem, a solução da direita, por exemplo, para a questão econômica, o deprivation, a privação, o aumento da desigualdade, é o ultraneoliberalismo. E nós sabemos já pela história que o mercado deixado a regular a si próprio sempre vai buscar a concentração de renda, né? Então tem a discussão aí econômica, mas a injeção de recursos na economia é o que vai efetivamente trazer um aumento da roda da economia. Você vê dois exemplos aí de políticos que não são populistas, mas que entraram para governar os seus países na onda ultra neoliberal do momento, que é o Macri da Argentina e o Macron da França. Ambos vieram com esse discurso de uma questão fiscal austera, extremamente austera, e ambos já tiveram que abrir mão de medidas que visassem, na verdade, repartir o bolo. O problema das medidas neoliberais na verdade, nós não defendemos a ingerência do Estado na economia. A nova esquerda busca a eficiência do Estado. Mas como nas economias mais inteligentes do mundo, nas economias nórdicas, por exemplo, o Estado entra para gerir eficientemente, e nós não abrimos mão disso, as partes estratégicas da economia, né? E também regulando, por exemplo, o sistema bancário. Foram os liberais que criaram um sistema bancário que possibilitou a crise de 2008, com o crash dos bancos norte-americanos, que igual um efeito dominó, né? Porque o capital só pensa em mais capital, o capital não tem responsabilidade. E veja bem, o Estado, se fizer de forma eficiente, se ele conseguir, por exemplo, igual os países nórdicos fazem, as empresas petrolíferas da Escandinávia, né, dos países escandinavos, são todas estatais. Porém, eles têm a gestão eficiente dessas estatais.
né? Então, o neoliberalismo que o Guedes quer fazer, que o Macri tentou fazer, o Macron tentou fazer, ele retira o dinheiro da circulação econômica. No Brasil, 70% dos empregos, cerca de 70% dos empregos, são das micro e pequenas empresas. Só que os liberais só querem se concentrar ali nas questões macro, nas grandes empresas, ou nos investimentos que viriam ao Brasil quando a reforma da Previdência se aprovar, ou quando a reforma trabalhista se aprovou, os empregos iriam chover, né, depois da reforma trabalhista, e não se viu isso, né? Enquanto não irrigar a economia real, a economia dos pequenos negócios, né, dos mercadinhos, dos bairros, né, você não vai ter uma economia realmente crescendo e um mercado interno com pujança. E você não vai ter aí o interesse de investimento estrangeiro, não vai vir chuva de investimento como não veio na Argentina depois do Macri. Então, assim, você irriga ali só algumas concessões, faz algumas vendas de estatais quase de graça, que é o que estão falando aí, por exemplo, da CEMIG, por exemplo, ser vendida aqui em Minas Gerais, e outras estatais, por exemplo, as refinarias da Petrobras serem vendidas. Quando você vai analisar, elas estão sendo vendidas pelo preço equivalente a 2 anos de lucro. Que negócio é vendido com esse preço? Um negócio ainda mais alta complexidade como uma refinaria, que demora anos para se investir e para ter retorno. Você vai ter um retorno no 3º ano, pelo preço que se está falando das vendas desses ativos. Então, assim, são ativos que trazem lucro para o Estado, quer se vender o que está dando lucro, né? Então, assim, claro, temos que diminuir o Estado, temos que acabar com o aparelhamento, mas não podemos fazer a entrega na mão do mercado ou achar somente que investimentos estrangeiros vão servir para irrigar a economia como um todo. Então, o governo Bolsonaro está fazendo uma política de não aumento real do salário mínimo. Então, assim, cada vez mais os benefícios vão sendo enxugados da população real e vão sendo canalizados novamente para o extrato que sabe manejar a política, que controla o Congresso. Então, a resposta da direita para a questão econômica não vai chegar a lugar nenhum. A mesma coisa, o que eles vão fazer com relação às pautas identitárias? Do negro, do LGBT, das mulheres? Vai regredir os direitos dessas classes? O que vai fazer com relação ao LGBT? Ok, eu não deveria, a sociedade não quer a ideologia de gênero. O que vai fazer? Vai voltar a ter preconceito? É isso que esse governo quer, no fundo? É isso que as igrejas estão pretendendo? A volta do preconceito? Essas pautas não têm retorno. A pauta do empoderamento feminino não tem retorno. Então a direita não vai conseguir dar resposta para isso. E com relação à representatividade, né, a imagem desses políticos fortes, como o Bolsonaro, como o Trump, pode até servir para o eleitor se sentir mais próximo, mas quando as respostas não forem dadas a contento, vai se mostrar a farsa que é. Vai se mostrar que a governança precisa ser, na verdade, com ideias, com projetos e com eficiência. Claro, as esquerdas e também as direitas do passado, né? Quer dizer, foram os republicanos que sempre, nos Estados Unidos, que defenderam que não deveria haver regulação bancária. E depois eles, com o George Bush inicialmente em 2007, que botaram dinheiro nos bancos para poder salvá-los. Ora, o mercado não deve ser ele próprio o responsável por tudo, então na hora de quebrar não pode quebrar, tem que tirar o dinheiro do governo, que é dinheiro público, para poder salvar. E depois quebrar o governo e agora pedir austeridade para retirar benefício da população, que é quem realmente irriga a economia, daí a concentração de renda. Então, quando essas respostas não vierem, tá, da direita, eu imagino que esses movimentos de direita vão também entrar na vala comum. O que se precisa, não há milagres, é eficiência, é gente com projeto, não é gente com bravata. Tá? Então é isso que a esquerda tem que se preocupar. A solução para esses problemas, da redução da desigualdade. Muitos questionam realmente que a esquerda procurou mais dar ênfase às pautas identitárias e esqueceu a questão da economia. Então é preciso ver de uma forma inteligente, né, não uma forma focada lá atrás, não, uma forma moderna, como
o Estado pode atuar para facilitar a irrigação da economia na nova economia mundial, na economia dos DIGs, né? da economia digital, né? Da tecnologia. É isso que é preciso ser o foco do debate. Você vê aqui que as primeiras medidas do governo Zema foi o corte de 80 mil, Partido Novo, né, que também prega esse ultra-neoliberalismo, foi o corte de 80 mil vagas da escola integral. Quer dizer, eu pensei que eles fossem entrar no poder para ter uma eficiência, né, melhorar o gasto público, tirar de onde está sendo desperdiçado, mas para manter os serviços públicos. Não para a primeira coisa que vai fazer é acabar com o serviço público, ainda mais na educação. O governo Bolsonaro, na questão da saúde, está sendo extremamente problemático. Por ideologia, os médicos cubanos foram embora, a gente já falou aqui sobre isso, não foram recolocados, né? Vieram brasileiros, mas que depois saíram, ou então estavam saindo de outro programa que já existia. Então você tem um problema gravíssimo de várias cidades que voltaram a ficar sem médicos, né? E você agora está tendo corte nas universidades públicas que está influindo nas clínicas estudantis, né? Tem vários hospitais universitários que são mantidos por essa verba universitária que está sendo cortada. Inclusive, o que é esdrúxulo, absolutamente esdrúxulo, o ministro da Educação, está cortando, foi dito isso, está cortando verba porque algumas universidades provocaram balbúrdia. A balbúrdia, na verdade, são manifestações contra o governo. Olha o tipo de critério que está sendo usado para cortar a verba da universidade. Então, esse discurso neoliberal do Partido Novo e do Bolsonaro, que é muito bem-vindo no sentido de melhorar a eficiência do Estado, é que eu quero ver. E eu acho que a esquerda também tem que encampar esse mesmo discurso, mas fazer isso de uma forma inteligente, humanista. Cortar o serviço público, cortar a saúde, cortar a educação. Ora, o problema não é a burocracia do Estado, não é o gasto inútil. Cortando serviços, qualquer um faz. Não faz sentido, né? Não faz o menor sentido. O governo Zema fez um pedido de um rearranjo orçamentário enviado para a Assembleia, que ele conseguiu cortar 0,3% do custeio. Ora, 0,3% não é nada. 0,3% que eles conseguiram cortar com essa nova política de eficiência do Estado? Pelo amor de Deus. O governo Bolsonaro cortou verba do Ministério das Minas e Energia, cortou verba da fiscalização de barragens, que é um dos assuntos mais graves da atualidade. Então, você fazer uma política só com corte de serviços públicos não é uma política de busca da eficiência estatal. Não foi isso que foi prometido. Então, essas respostas não vão ser dadas pelas soluções que estão sendo apresentadas pela direita. O que nós entendemos é que essas soluções têm que ser inteligentes. Eu estava lendo um livro sobre os primeiros 100 dias de Roosevelt, né, que é um dos maiores presidentes norte-americanos. Foi 100 dias de frenesi. Ele fez várias medidas, inúmeras medidas, não foram 17 medidas, ou 0,3% de corte, não. A eficiência que esse povo tem que ter para realmente dar resposta é muito maior. Eles têm que ir regulando e ajustando, fazendo pentes finos e muito mais estrutura do que eles estão fazendo. Então eu quero ver o discurso, sair do discurso para a prática. Porque o Zema também estava fazendo discurso que não... Bravata, não vou usar aeronave. Como é que não vai usar aeronave num estado que tem 850 municípios? É bravata, né? Bravata. Para de bravata e vamos... Eu quero ver eficiência, eu quero realmente ver, né? E continua a questão da informação, né? O teatro olavista, Olavo de Carvalho, quer dizer, a propaganda que esse pessoal tem que fazer para tentar se manter na alta, mesmo sem as respostas, cada vez vai vir em fake news uma mais absurda que a outra. Tá? A gente tem que ter cuidado, porque como as respostas não virão, eles vão ter que usar da desinformação. Tá? Tava vendo eu vou concluir agora, estava vendo essa questão do o filme 1964, quer dizer, é o Olavo de Carvalho, né? E os seus asseclas
falando mais uma vez de medo do comunismo. Ok, em 1964 teve o golpe, teve a revolução, que eles próprios no filme em 1964 falam que deveria ser passado o poder para os civis logo depois do golpe, que depôs Jango, e isso não foi feito pelos militares, né? Eles não devolveram o poder aos civis logo após, duraram 20 anos no poder, então foi golpe, foi ditadura sim. Eles próprios no filme confessam que é uma peça publicitária feita pelos olavistas, né? Esse Brasil paralelo. Eles continuam a falar do medo do comunismo. Isso não é razão de discussão hoje, isso é razão de discussão em 1964. Ninguém queria implantar comunismo no Brasil, pelo amor de Deus. Então, a desinformação vai continuar sendo a estratégia desse pessoal contra a falta de resultados das medidas e das estratégias de governo deles. Então, a gente tem que tomar cuidado e pensar em comunicação eficiente. Ciro Gomes, atenção, porque olha lá o seu Instagram, lá é só gráfico. Lindo, você é uma pessoa muito inteligente, são os projetos, é exatamente isso que eu estou falando, é eficiência, né? Só que em termos de comunicação, isso não chega no povão. Então assim, se você quiser entrar no buraco de rato tem que vestir, não é assim que dizia Raul Seixas? Então a gente tem que procurar fazer uma informação honesta, porém que chegue ao fim que precisa, tá? Um grande abraço a todos que estão aí juntos nessa luta de tentar fazer uma esquerda coerente, uma esquerda moderna e para tentar diminuir aí esse frisson direitista que, como eu acabei de dizer, não vai chegar a lugar nenhum, eles não vão conseguir dar as respostas. O Brasil vai virar uma Argentina, é o que vai acontecer. Tomara que não, né? Eu estou querendo ver a eficiência dessa estratégia deles. Eu quero ver, eu realmente quero ver. Eu quero que dê certo, né? Mas tenho minhas dúvidas. Não vai ser minha torcida que vai ajudar. Eles é que vão ter que fazer, eles que estão com o mandato, eles têm que mostrar a eficiência que propagaram. Grande abraço, aquela coisa toda aí do like que é importante para nós, da inscrição, da curtida, das notificações. Um grande abraço, vamos em frente, porque senão vão passar por cima com esse bullying deles aí. Não vamos deixar bullying não, aqui não tem bullying não. Grande abraço.